Cítica. Hoje nós vamos estar apresentando aqui para vocês um pouco sobre o comércio exterior. Lembra que eu ia falar com vocês sobre algumas ideias de como vai funcionar? Então, no caso, eu tive que abandonar um pouco a ideia de apresentar para vocês física, mas em um certo tempo provavelmente vou apresentá-los para vocês. No caso, nós vamos estar falando um pouco sobre comércio exterior. E aqui no caso, nós vamos estar dando vazão para este mote. O que é comércio exterior e internacional? Será que tem diferença entre eles? E também vamos falar sobre relações internacionais e negócios internacionais. Mas além disso, nós vamos falar sobre diversos outros pontos e vocês vão ver aí no decorrer do episódio. Muito bem. Bem, nós vamos falar mormente aqui da divisão dos cursos de comércio internacional que nós vamos estar falando. E olhe muito bem aqui que eu coloquei comércio internacional, mas poderia também ter colocado comércio exterior, né? Mas vamos estar dando vazão aqui que há sim diferença entre eles. E no caso, nós vamos falar primeiro do curso, não da diferença nem nada disso. Primeiro vamos falar sobre a divisão dos cursos, eu pretendo fazer mais de um curso e vamos ver eles agora. Depois disso vamos ver as aulas desse curso e qual seria esse curso. Então, no caso, nós vamos falar sobre a história do comércio internacional. Esse seria o primeiro curso que eu queria falar com vocês, que vai aqui trazer uma ideia geral sobre o comércio internacional, que seria aquele que vai além do Brasil, que vai muito além daquilo. Mas como assim? O comércio exterior já não faz isso? Já não estamos tratando da entrada e saída de mercadorias, né, e serviços de um país? Porque no caso nós estaríamos falando disso daqui, do comércio internacional. Bem, nós vamos estar aqui abordando os impérios antigos, nós vamos estar falando sobre as primeiras organizações ali, desde os sumérios, até um pouquinho sobre a idade dos metais, e no caso também nós vamos evoluir, né, para um entendimento, né, depois ali da Idade Média, de algumas teorias econômicas. Então vamos falar aonde eles foram aplicados, e a história também deste entendimento para o comércio internacional. Mas nada além disso. Isso vamos abordar em outro curso. Depois nós vamos ter História do Comércio Exterior Brasileiro. Nesse daqui nós vamos estar falando não da história dos governos que passaram pelo país, do período colonial, né? A divisão que tivemos, né? Desculpe-me. E também não vamos falar sobre os imperadores, não vamos falar também os governos que depois seguiram, né? Não vamos falar sobre nada disso, certo? Não vamos falar sobre república oligárquica e tal. Mas o que acontece, galera, é que aqui bugou, né? Tem uma bugada aqui no meu celular, mas eu acho que daqui a pouco já volto. Eu vou voltar aqui para vocês, desculpe-me. Mas isso acontece, né? Normal. O que aconteceu foi que, tendo em vista que o entendimento de que simplesmente essa parte não vai estar aqui, nós podemos seguir, né? Que para o entendimento do que será apontado aqui. Nós vamos apontar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento dos ministérios, o que seria alguns conceitos de ciência política para o nosso país, né? Um pouco sobre as tendências políticas do país e falar não de governos de esquerda, direita, nem nada do tipo assim, mas um pouquinho mais do que seria as políticas, né, revertendo no comércio exterior e como os órgãos atuam. Também vamos falar do BNDES, da Receita Federal, entendeu? Vamos estar focando nisso, essa parte de comércio exterior. Depois nós vamos ter a história da economia brasileira. Aí o que aqui seria abordado é sim agora os governos. Então nós vamos falar sobre o período colonial, sobre a escravidão no Brasil, nós vamos falar também sobre o Império e também a República, né? E as suas vertentes, o que aconteceu com a República e tal, regime militar, ou ditadura militar, você encare como quiser. Você também vai encontrar aqui também os conhecimentos de todos esses presidentes que a gente teve, que são bastante, né? Até o Jair Bolsonaro agora, né? E depois, no caso, se o curso persistir ou demorar tanto,
Depois a gente pode até abordar o próximo presidente, né, da República, né, que pode ser o Bolsonaro, o Moro, né, e tal. O pessoal está discutindo ainda, pode ser o Lula, pode ser o Ciro Gomes. Então ainda está em discussão. Mas eu não pretendo falar aqui sobre em que eu votaria, ou mesmo que eu acho que eu já vou dar spoiler, que eu acho que eu não votaria em ninguém. Mas o que acontece é que aqui eu não vou ter um viés político para falar com vocês, tá, galera? Nada a ver. E aí, no caso, nós vamos estar falando sobre isso, né? De uma forma técnica, de uma forma respeitosa, e vamos tentar entender isso de maneira geral. Depois disso, nós vamos ter as teorias, né, das relações econômicas internacionais. Aqui nós vamos apresentar para vocês um pouco mais. Lembra que eu falei que na história do comércio internacional a gente ia falar disso também? Bem, aqui nós vamos falar, mas vamos um pouco mais a fundo. Vamos entender alguns princípios, alguns jargões do meio econômico. Claro que não será um curso de economia, né? Por certo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esses jargões, sobre algumas teorias muito importantes como isocusto, Reaction Oil, né? Vamos falar sobre a teoria da oferta e demanda, entendeu? Sobre esses assuntos nós vamos estar abordando, e também sobre economistas que fizeram o prêmio Nobel e tiveram importância, como Leontief, né, para o comércio internacional, assim como muitos outros, como o criador do IDH, né? Nós vamos também falar um pouco sobre o criador do CEPAL, que seria o Prebisch, né? E assim vai. Daí teríamos o último, que seria a política comercial externa e internacional. Dentro deste, pessoal, nós estaríamos abordando um pouco de alguns conceitos geopolíticos, né? Um pouco sobre o conceito de outras nações, a bipolaridade, né, que houve ali na época depois da Segunda Guerra Mundial, um pouco sobre o conceito, né, de todos esses processos, e também nós abordaremos os acordos que o Brasil selou, um pouco mais sobre essa ideia de política estatal e um pouco mais dessa política governamental. Bem, aqui eu passei sem querer, mas vamos já direto para cá, que seria divisões agora para este curso, que é o primeiro que eu vou estar fazendo aqui com vocês. Aqui nós vamos estar falando um pouco sobre a história do comércio internacional. E aqui, já na primeira aula, seria esta que nós vamos ver, que é o que é comércio exterior e internacional, né? As relações internacionais e negócios internacionais. Depois, a posteriori, nós vamos ter sumérios, acádios, amonitas, assírios e caldeus. Então, seria aqueles impérios que eu estou falando com vocês. Na terceira aula, vamos continuar, né, no Império Antigo. Vamos falar do Império Ashum, do Império Egípcio, dos chineses e também dos hindus. Depois, vamos falar dos fenícios e hetitas. Esse acho que vai ser um pouquinho mais curto. Depois, vamos ter os gregos, persas e romanos. Daí vamos ter a Idade Média, que eu acho que vai ser a mais curta disparada de todos, porque não temos aqui uma teoria econômica nem nada do tipo, e vamos estar abordando um pouquinho mais sobre esse conceito da dualidade do pessoal que diz que é a Idade das Trevas, outros que exaltam essa época. Então vamos tentar ser o mais cru possível, ver o que é bom e o que é ruim desse período. Depois nós vamos para a aula 7, que é o mercantilismo, e aqui nós vamos estar abordando 3 teorias, né? Na verdade, geralmente a gente só lembra mercantilismo, e quem às vezes aprende um pouquinho mais lembra só de bulanismo e cobertismo, mas há também o arbitrismo, e nós vamos estar falando sobre ele também. Depois disso, galera, peraí, nós vamos ir para a fisiocracia. Essa seria a aula 8. Também acho que vai ser um pouquinho estendida, porque tem alguns conceitos mais interessantes, mas eu acho que vai ser uma das pequenas também. Daí temos o liberalismo. Essa é um pouquinho maiorzinha, né? Embora seja só um teminha, né? Nós temos bastante coisa aqui, e ela também é um pai de várias teorias econômicas que eu vou estar mostrando para vocês lá para frente. Daí, continuando essa divisão das aulas, nós vamos ter que a aula 10 seria a teoria marxiana, né, que seria, tem o marxismo e tem a teoria marxiana, nós vamos estar abordando ela. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais dessa diferença. Depois vamos ter o comunismo e o socialismo, vamos estar falando um pouco sobre a diferença sobre eles, há ideias de que o socialismo seria algo que precisa de um governante, e aí no caso ele que vai distribuir, né,
aquela ideia do poder para o operariado e tal. E também temos a ideia de que o comunismo seria um modelo de política, né, da sociedade para reger o método civil e tal, e o socialismo seria uma política econômica. Nós vamos estar vendo isso também. Depois temos o neomercantilismo, que é aplicado por Goya, se eu não me engano o nome. Também temos o Hamilton, né, lá nos Estados Unidos. E também temos essa ideologia sendo aplicada por Vargas e algumas outras figuras aí. Depois temos a aula 12, que é o ordoliberalismo. Depois também temos o keynesianismo. Daí temos a aula 13, que seria o neoliberalismo, muito falado nos dias atuais. Aí a aula 14 seria Teorias Econômicas, parte 1. Aqui nós vamos estar falando sobre algumas teorias que, na verdade, algumas delas nunca foram aplicadas na história, mas são importantes a gente conhecer porque vira e mexe você vê alguém falando sobre elas. Seria anarcocapitalismo, liberalismo austríaco e liberalismo clássico. Então vê aqui que o liberalismo é pai dessas certas ideias, né? Tem até uma ideia de que o anarcocapitalismo seria algo libertário, mas o libertarianismo também se aplica para a parte de esquerda. E é uma confusão aí entre eles e tal. Eu não vou entrar nisso agora. Aí vamos para a aula 15, que seria Teorias Econômicas, parte 2, que é o liberalismo monetário, também filha do liberalismo clássico. Temos o ordoliberalismo, que começa a ser uma fusão entre uma ideia estatal e o liberalismo moderado, monetário. Também temos uma que eu não coloquei aqui, que é o distributivismo. Tem o keynesianismo. Aí depois nós temos o novo keynesianismo, o calequismo, a teoria marxiana de novo, o socialismo e o anarquismo. Então você vê que é uma confusão. Mas além disso temos georgismo, temos outras ideias, bastante escolas econômicas que temos. E algumas delas não tem tanta coisa expressiva. Tá, muito bem. Já nos delongamos muito. Vamos para de fato o que vai haver nessa aula. Então, antes de falarmos sobre as diferenças, o curso de comércio exterior envolve o quê? Ele vai envolver uma série de coisas que eu vou estar falando na próxima aula. Mas a gente, só para dar já uma vazão para vocês, nós podemos encontrar coisas relacionadas à parte de câmbio, à parte de finanças, à parte fiscal, administrativa, aduaneira, entendeu? Nós vamos ter uma parte que também pode ser aplicada para a parte de TI, uma parte de entendimento de ERP, você mexer em ERP, né? A utilização em Excel para algumas coisas, Visage, e assim vai, você pode utilizar para diversos fins, né? Que não é só coisa exclusiva do comércio exterior. É muito comum em áreas administrativas. E aí já dou um certo processo do que nós vamos falar. É uma área administrativa. E nós vamos falar que a área administrativa ela é muito ampla. E ela envolve um conhecimento muito generalista, né? E no caso aqui, nós temos várias disciplinas que abordam isso. Então já vamos ver alguns outros cursos que também causam confusão, além daquelas. Então vamos começar pelo mais óbvio, que são as que nós vamos abordar a posteriori, que é comércio internacional. Então esse nós vamos estar explicando aqui. Então não vou focar muito. Negócios internacionais, também não vou focar muito agora. Relações internacionais. Esses são os que mais aparecem. Aí temos gestão estratégica internacional. Esse aqui, ele tem muito a ver com a ideia de modelos de aplicação para a economia, para a empresa atuar em outro país. Nós temos o Uppsala, nós temos também o modelo Diamante, e assim vai. Você tem vários modelos para atuação internacional. Tem também o processo de entender o que seria um planejamento estratégico, o que seria um pensamento estratégico, como podemos mudar todo esse processo. Então seria uma ideia mais administrativa, uma administração aplicada para o âmbito internacional. Então nós temos esse processo de entendimento. Tem também o ciclo de vida de um produto de forma internacional. Então, há uma aplicação da gestão estratégica internacional nessas nuances, né? E vai olhando, de certa forma, vários processos, que seria o investimento direto externo, como que esse retorno vai acontecer do investimento gerado em outro país. Então, esse seria a gestão estratégica internacional. Depois temos finanças internacionais. Então vamos lidar com cupom cambial, nós vamos lidar aqui com questões da cotação do dólar, questões
de praxe assim, muito comum nas finanças internacionais. E além disso, nós podemos encontrar, né, o mercado futuro, né, também podemos ver mercado secundário, mercado primário, e isso também acaba aparecendo também no próximo, que é muito mais comum a gente encontrar. Mas aqui já dando uma visão, né, que seria cupom cambial e tal, a gente já vai para isso aqui, ó, teoria e prática cambial. Aqui nós vamos ver cross rate, nós vamos ver aqui algumas ideias, né, voltadas para o entendimento de como fazer uma economia, vamos dizer assim, fiscal, ou uma política mais voltada para o processo monetário. Nós vamos ver aqui o que seria bandas cambiais e coisas desse tipo. E você pode ver que todos esses daqui têm uma aplicação internacional. Daí temos a economia. A economia, ela é um processo muito interessante que ela vai mexer com demografia, com história, né, sociologia, até às vezes o pessoal fala até de educação e tal, para pensar, né, no mercado de trabalho, sobre também o que seria a gestão dos recursos escassos para atender às necessidades limitadas do ser humano. Então nós temos esse processo na economia. E aqui nós vamos ter as teorias econômicas, as escolas econômicas que eu falei lá atrás. Aí depois temos as relações econômicas internacionais, que seria também um curso que existe, né? Lembrando que eu estou falando de curso, mas estou passando o conceito um pouco deles. Aí nós teríamos uma aplicação da ideia, né, de cada autor. Então vamos ver aqui Rex Euler, né? Nós vamos ver aqui as ideias por trás do malthusianismo, né? Nós vamos ver também o que seriam as vantagens comparativas, as vantagens absolutas e coisa e tal. Bem, contabilidade, nós vamos ver também que há uma aplicação da contabilidade muito presente nas empresas e também é uma área administrativa. Então, dentro da contabilidade, que também é um ramo muito interessante, nós temos a parte fiscal. A parte fiscal muito presente no comércio internacional, porque nós temos praticamente ali uma taxonomia dentro dos produtos. Então, temos que saber muitas vezes o modelo do produto, também como será o processo de entendimento de como a alíquota vai ser colocada ali para o recolhimento do tributo, o que seriam obrigações compulsórias, né, e tal. Nós vamos ver também os tributos diretos, indiretos, o que seria um tributo extrafiscal, né, um tributo que seria ali voltado para, vamos dizer assim, ser uma contribuição social, né, como o PIS/PASEP e o COFINS, e é isso mais ou menos que podemos falar sobre contabilidade, mas nós podemos encontrar para gestão de custos, né, para fazer um markup dos produtos e tal. Gestão portuária, esse também é muito confundido porque ele trata de portos e também tem uma certa parada internacional, mas ele tem as suas diferenças com o comércio exterior. E depois disso daí, nós temos outro, né, que agora vamos para a próxima página, que são a logística. Logística também tem uma confusão com a parte de gestão portuária, mas o que acontece é que a logística vai tratar de diversos pontos, né? Ela vai falar sobre transporte intermodal, vai falar sobre o modal rodoviário, modal ferroviário, né? Infraestrutura no geral, e também vai ter o junçante e o unçante, né? Posso estar falando errado, mas seria o upstream e o downstream em inglês, que teria toda essa parada, né, de entrada, de abastecimento, de você também estocar os produtos, e tem as ordens, né, que isso também existe na contabilidade, como FIFO, LIFO e tal, e também eles vão ter aqui alguns entendimentos do que seria, né, o prazo para estoque, para giro de estoques, né, e também, óbvio, a parte de transportes. Então, a logística também participa desse processo. Ela também é um ponto muito importante para ter ganho de escala internacional. Então, é isso. Aí temos o direito, por exemplo, o direito tributário vai estar para a parte de classificação fiscal. Você tem que entender muito bem aquilo.
como seria o sistema harmonizado, vai mexer com toda essa parte, o que seria a NCM, quais seriam as regras da NCM, quais são as regras para você enquadrar o IPI, né? O que seria, por exemplo, um ex-tarifário. Então, o direito ele é muito balizador para a gente conhecer esses certos processos e também para a gente conhecer uma coisa que existe no comércio exterior, que seria a legislação aduaneira, muito importante, e também a ideia do que seriam os regimes aduaneiros especiais, que muitas vezes eles dão alguma questão facilitadora na logística, que faz com que nós tenhamos menos custo para alocar um certo produto, e também eles podem dar ali uma vantagem, né, para o recolhimento fiscal, ou seja, eles vão tirar aí, vão isentar o produto. Então, temos que sempre estar de olho nesses produtos para saber quais eles são e podemos usufruir dessa parte na lei. Depois temos a administração, óbvio. A administração tem a parte internacional que vai para a gestão estratégica internacional, mas ela tem um âmbito muito grande de um conhecimento generalista. Então ela aborda até mesmo outras questões daqui, então logística, próprio princípio do direito, né? E questões relacionadas para até mesmo economia. Então ela é uma ciência muito importante também para a história do conhecimento científico, né, de como as empresas devem se portar com tanta complexidade no mercado, tanto nacional quanto internacional. Eles devem conhecer tanto o que é interno para ter a sua isonomia, para ter sinergia, e também eles devem ser muito fortes por dentro. Deve sempre ter uma fortificação desse entendimento para lutar com aquilo que seria da entropia, né? Do que estaria fora. Então, aí no caso, a parte do sistema internacional, de questões tributárias, políticas e etc. Aí temos ciências atuariais. Ciências atuariais, ela tem uma conexão com economia, contabilidade e finanças, mas ela também, alguma coisa que as pessoas também não abordam, é que ela também tem uma conexão com logística. Então, a pessoa que é formada em ciências atuariais, ela pode atuar com seguros, né? Então, ela pode fazer previdência e tal, mas ela também pode dar com seguros de transportes. Então, é uma coisa muito interessante também, que seriam os seguros de não vida, né? Mas também tem os seguros de vida, então, no caso, nós temos essa possibilidade de aplicação. Mas muito também é possível de você entrar na bolsa de valores, né? Que nem finanças também é possível, gestão financeira, então, que eu acabei não colocando, porque eu já coloquei finanças internacionais, mas gestão financeira também poderia estar aqui. Aí temos história, né? História, no caso, nós vamos ter essa parte do entendimento dos conceitos que foram traçados no passado, para a gente não cometer os erros antigos, e no caso nós temos uma trajetória muito bonita, muito interessante da humanidade para gerar tanto conhecimento, né, tantos pensamentos econômicos, tantas estratégias para lidar com o mundo. E no caso, a história também seria a parte disso. Daí temos sociologia. Sociologia ela vai ser muito importante para a gente entender por que existe a burocracia. Então, uma coisa que foi criada ali por Max Weber. Também vamos entender um pouco mais de alguns questionamentos que podemos ter, por exemplo, do custo Brasil. Né? Também podemos encontrar algumas questões relacionadas à distribuição de renda. Né? Então, como eu disse para vocês, a gente pode discutir diversas coisas que estão aí na política também, tanto em esquerda e direita. É um negócio extremamente interessante. Daí temos ciências políticas, não precisa nem dizer. Nós temos que o Poder Executivo ele pode ali pegar os tributos extrafiscais e mudá-los, então ele pode ajudar nesse certo processo. Ele também, através do próprio Ministro das Relações Exteriores e pelas políticas do próprio presidente, pode vir a mudar acordos internacionais e prejudicar ou melhorar as políticas econômicas. Então é muito importante. Geografia
Geografia, no caso, é uma matéria também bem generalista. Você estuda a parte física, né? Seja o entendimento de relevos, o entendimento da evolução do próprio mundo, né? Com aqueles períodos adianos, né? Coisa assim que eu não estou lembrando agora, mas eu acabei falando com vocês quando eu passei algumas questões de geografia, né? Mas o que acontece é que a geografia na parte humana ela tem muito a entender. Temos a escola marxista, temos a escola anarquista, temos também o entendimento, né, sobre a geopolítica, entendimentos, né, também se você lembra, na escola você aprendeu de certa forma blocos econômicos como Mercosul, União Europeia, um pouco de acordos, né, internacionais às vezes são cobrados em concurso público. Então geografia humana uh, ela tem bastante proximidade com o comércio exterior também. E TI, né? No caso TI, como eu disse antes, nós temos o ERP e você provavelmente trabalhando vai ter que usar um ERP. Então eu coloco o TI aqui, mas não precisa ser uma pessoa, né, que entende de, sei lá, HTML, CSS, entender de JavaScript por si só. Isso pode ser interessante se você quiser postar alguma coisa, né, criar um site e tal, ou sei lá, entender de sistemas embarcados. Acho que isso daí já é muita viagem. Mas ERP, alguns conceitos assim primários da TI, informática, né, seja para Excel e outros, é muito importante você ter. E aí, só para finalizar, né, eu disse que eu não coloquei gestão financeira, mas como eu disse antes, né, ela tem uma proximidade muito grande com finanças internacionais, né, porque são basicamente ali um pai do outro, mas ela tem uma proximidade muito grande com a contabilidade. Então você vai ter ali um pouco de entendimento do giro de capital, da lucratividade, da rentabilidade. Então vai ser importante também, às vezes, para a parte de gestão estratégica internacional. Então ela é muito boa para você medir todos esses processos. Então é basicamente isso que eu tinha para dizer. Agora vamos para, de fato, as nossas diferenças. Então, comércio exterior. O que seria o comércio exterior? Então, eu coloquei aqui a definição para vocês. É a troca de bens tangíveis, físicos, e bens intangíveis não físicos. Cada país possui o seu, que se readequa aos seus interesses, movidos por economias macroeconômicas, políticas fiscais, aduaneiras, administrativas, protecionistas ou liberais, delimitadas por suas interações realizadas pelos respectivos governos ou balizadas por políticas estatais, que se dá pela entrada ou saída definitiva de mercadorias e serviços por meio do território nacional, que por fim se reverte na balança comercial pertencente ao PIB nacional. Né? Foi eu que escrevi isso aqui, ficou bem bonito, né? Vamos para o próximo. Agora vamos ver qual é a diferença dele para comércio internacional. Que tem, olha só, é marcado pela relação internacional entre os órgãos internacionais financeiros, econômicos, aduaneiros, e que dão vazão e interessam internacionalmente, né, entre os países, marcadas por políticas de blocos econômicos, questões de entrada e saída de mercadorias em território internacional, na flexibilização de acordos econômicos e políticas menos protecionistas entre as relações econômicas internacionais, entre o comércio exterior de cada país, a fim de evitar o dumping, salvaguardar economias e evitar as subvenções ou subsídios exacerbados a indústrias infantes nacionais. Né? Eu cometi alguns errinhos aqui, mas, cara, são meia-noite. Me perdoe qualquer coisa aí. Então era basicamente isso, né? Agora vamos para relações internacionais. São pautadas pelo estudo sistemático da história das nações, suas visões políticas, filosóficas, econômicas, sociais e suas relações geopolíticas com as outras nações, no que diz respeito a assuntos tais como paz, guerra, segurança, comércio, sustentabilidade, cultura, soberania e direitos humanos. Estudam também as populações, as empresas, organizações, sistemas internacionais e o direito internacional. Agora, negócios internacionais. E o último, né? É a execução de atividades relativas ao tema transfronteiriço, que se relaciona com a determinação de acordos internacionais entre as firmas, na aquisição e venda de firmas,
além de ser baseado em investimentos diretos e indiretos em países internacionais. E acima de tudo, pela sua questão de se balizar para criar um plano de negócios internacionais e por pensar na entrada no país-alvo, depois do estudo minucioso sobre a cultura, economia, direito e a política de outro país. Muito bem. Então seria basicamente isso que eu queria passar para vocês. A próxima aula eu vou estar falando com vocês aqui um pouco sobre História do Comércio Internacional, parte 1. E nós vamos estar falando sobre sumérios, acádios, amonitas, assírios e caldeus. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!